Convido o excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Fortaleza, João Salmito Filho, para dar continuidade à palestra. Boa tarde, presidente Iransá, que eu aproveito já para agradecer a acolhida, o espírito público de propiciar na Casa do Povo de Pacatuba esse momento que nós estamos realizando como Fórum Parlamentar Metropolitano. Eu quero aproveitar para já inicialmente não só cumprimentar, mas agradecer a acolhida e a compreensão desse momento. Quero cumprimentar o colega vereador Kleber Ferreira, vice-presidente desta casa. Quero cumprimentar o colega vereador Francisco Wilton Carneiro, segundo secretário da mesa diretora desta casa. Quero cumprimentar o colega vereador Haroldo Pereira da Silva Júnior. Quero cumprimentar o colega vereador Nené Araújo. Cumprimentar o colega vereador Vaval. Cumprimentar o colega vereador Pedro Portela. Quero cumprimentar o colega vereadora Carina Cordeiro de Souza. Quero cumprimentar o colega vereador Fábio Soares de Lima. Quero cumprimentar o colega vereador irmão Edilson. Quero cumprimentar o chefe de gabinete do prefeito Carlos Mano Marques, o chefe de gabinete Rafael Marques, que aqui representa o prefeito de Pacatuba, Carlos Mano Marques. Peço que, por favor, envie os nossos cumprimentos ao prefeito Carlos Mano Marques, que tem uma experiência como homem público, especialmente no Poder Legislativo Estadual, foi vereador de Fortaleza, deputado estadual. Portanto, os nossos cumprimentos ao prefeito Carlos Mano Marques, na pessoa do seu representante, chefe de gabinete Rafael Marques. Quero cumprimentar o secretário de Cultura aqui do município de Pacatuba, secretário Rosteni Cabral. Quero cumprimentar o colega vereador de Maracanaú, Rafael Pessoa, que muito nos honra aqui com a sua presença. Um colega que nos recebeu também muito bem na Câmara Municipal de Maracanaú, com os demais colegas vereadores de Maracanaú e o presidente Carlos Alberto, e que esteve ontem numa reunião de trabalho na Câmara Municipal de Fortaleza sobre o Parlamento Metropolitano, este Fórum Parlamentar Metropolitano. Quero cumprimentar o professor universitário, sociólogo Eduardo Neto, que fez aqui uma breve apresentação, uma síntese de uma apresentação aqui do que significa o Fórum Parlamentar Metropolitano. Já agradecer as suas contribuições, meu caro Eduardo Neto. Quero cumprimentar a jornalista Juliana Moura, que representa aqui a Fundação Demócrito Rocha. É uma fundação que dispensa a apresentação, é uma fundação séria, que apoia e se dedica aos grandes conceitos, às grandes temáticas aqui no estado do Ceará, no que diz respeito ao desenvolvimento, à democracia, às grandes questões do nosso estado e que interessa ao povo cearense. Quero cumprimentar a todos da banda de música, bela banda de música, tocou aqui muito bem o hino nacional. Fiquei tentando prestar atenção aqui no hino de Pacatuba para conhecer um pouco melhor, um pouco mais a história do povo de Pacatuba através de seu hino. Quero cumprimentar aqui a população de Pacatuba que se faz presente aqui na Galeria do Povo, na Casa do Povo, minhas senhoras, meus senhores. Em primeiro lugar, dizer que o Fórum Parlamentar Metropolitano ele é um projeto para além dos partidos. Os partidos são importantes, são necessários, têm seu valor, não há democracia sem partido, mas esse projeto ele não é de um partido, de dois partidos, nem muito menos de um grupo de partidos. O partido, ele trata da parte.
E o projeto do Fórum Parlamentar Metropolitano trata do todo. Quem é o todo? O todo é o povo, é a população. Então a população da região metropolitana é a nossa preocupação maior, é a nossa atenção para com o presente e para com o futuro. E vou já dizer por quê. Portanto, primeiro aqui não tem nenhuma motivação partidária. Obviamente, respeitando a importância dos partidos. Também não há nenhuma motivação pré-eleitoral. Esse ano nós teremos eleições nacional e estadual, mas a motivação nossa, ela é estrita, fundamentalmente republicana. Nós estamos aqui para tratar, repito, das questões de interesse da população da região metropolitana. E é por isso que eu agradeço, reconheço aqui o gesto da Câmara Municipal de Pacatuba, quando percebeu esse objetivo, o objetivo de poder trabalhar para além dos limites do município. E aí é onde agora eu vou começar, me permito aqui a colocar e fazer algumas observações que os colegas vereadores de Pacatuba conhecem muito bem, mas eu vou só para fundamentar a minha fala e apresentar o Fórum Parlamentar Metropolitano, eu vou pedir licença para abordar. Em primeiro lugar, nós estamos aqui no Poder Legislativo do município de Pacatuba, não é? O Estado Democrático de Direito, como todos nós já sabemos, ele é dividido em 3 poderes. O Poder Judiciário, que é o poder que julga as pessoas, julga a partir da provocação com as suas ferramentas, com seus instrumentos e dos operadores do direito, os advogados, o Ministério Público, né? Mas o Poder Judiciário no Brasil não é eleito. Em alguns países o Poder Judiciário é eleito, passa pelo crivo eleitoral. Aqui no Brasil não é eleito, mas tem um papel muito importante, que é de julgar os conflitos, as lides apresentadas formalmente na sociedade. O outro poder do Estado Democrático de Direito é o Poder Executivo. O Poder Executivo tem uma missão muito nobre, que é de executar a política pública, executar a administração pública. Então, seja em nível federal, o chefe do Poder Executivo Federal, que é o presidente da República no Brasil, seja o governador do Estado ou o prefeito do município, cabe ao Poder Executivo executar a administração pública, executar as políticas públicas e executar, inclusive, as obras, os investimentos em infraestrutura, etc. Uma missão muito nobre, porque pode mudar a realidade de uma cidade, de um estado, de um país, né? Pode mudar a vida para melhor das pessoas. E o Poder Legislativo é o outro poder. Qual é o papel do Poder Legislativo? Ora, se o Judiciário é de julgar, se o Executivo, como o próprio nome já diz, é de executar a política pública, a administração pública, meu caro colega vereador Rafael Pessoa, cabe ao Poder Legislativo legislar, todos nós sabemos disso, por isso que eu peço licença para estar repetindo, mas só para fundamentar e alicerçar o nosso raciocínio. Então, cabe ao Poder Legislativo legislar, votar, deliberar todas as leis, se for no âmbito federal, o Congresso Nacional, se for no âmbito das unidades da federação, as unidades estaduais, as assembleias legislativas, e se for no âmbito local, municipal, as câmaras municipais, né? Mas, além de legislar, cabe ao Poder Legislativo uma missão nobilíssima, que não cabe a nenhum outro dos 2 poderes, nem ao Judiciário e nem ao Executivo. Cabe ao Poder Legislativo representar a população. Portanto, o poder público no Estado Democrático de Direito, que representa a população, é o Poder Legislativo. Quem diz isso não sou eu, é a ciência política, a filosofia política, podemos citar aqui o Montesquieu, que pensou a separação dos poderes, e a Constituição Federal do Brasil também está lá dizendo o poder que representa a população é o Poder Legislativo.
E não é por acaso que no gabinete do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e no gabinete do prefeito de Pacatuba, do prefeito Carlos Mano Marques, ou do governador do estado, do governador Camilo, ou do gabinete do presidente da República do Brasil, no gabinete do chefe do Poder Executivo não tem microfone. Não é por acaso isso. Enquanto na sede do Poder Legislativo, em cada bancada, seja do Congresso Nacional, Câmara e Senado, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, tem microfone. Por que isso? Porque os parlamentares, membros do Poder Legislativo, na condição de representantes da população, eles vão falar as questões de interesse da população, vão dar eco, vão dar ressonância às temáticas de uma comunidade, no caso aqui do município, de um distrito, de uma comunidade, da sede, de uma temática, de uma categoria profissional, de servidores, enfim. E é por isso que um sinônimo do Poder Legislativo é a palavra parlamento, de falar as questões de interesse da população. Portanto, olhe que missão nobilíssima, extremamente nobre, que nós, vereadores, temos em cada município, que nós representamos a população. A partir dessa fundamentação do que significa o papel dos vereadores em cada município, que é representar a população, nós encontramos uma situação. Vamos aqui para a situação prática. Por que nós estamos fazendo um fórum parlamentar metropolitano? Porque a nossa população enfrenta alguns problemas que a solução está no âmbito municipal. E aí as câmaras municipais e as prefeituras trabalham para resolver esses problemas, né? Até porque é vocação da política resolver os problemas, né? E a vocação da ciência é conhecer e explicá-los, não necessariamente resolvê-los. Cabe ao político, à luta política, resolver os problemas. Então, de repente aparece um problema aqui em Pacatuba, e aí a população procura os vereadores, procura os secretários, procura o prefeito, e os vereadores, juntamente com o prefeito, encontram uma solução. Mesmo os vereadores que possam fazer oposição, ou que façam a defesa do governo, a sustentação política do governo, mas buscam uma solução para o problema ali do município, da população de Pacatuba. Já existem problemas que atingem a população aqui do município de Pacatuba, que a solução não é competência municipal, nem a Câmara Municipal, nem a Prefeitura Municipal vai conseguir resolver. Quem vai conseguir resolver vai ser o governo do Estado ou a Assembleia Legislativa, porque a competência vai ser estadual. E outros problemas que a competência possa ser federal, né? Entretanto, e agora nós vamos chegar à questão central do Fórum Parlamentar Metropolitano, o qual é: existem alguns pontos e alguns problemas que começam a surgir nos municípios da região metropolitana, que a competência nem é municipal, nem é estadual e nem é federal. E a população cobra solução, e nós, vereadores, vou dar o exemplo de Fortaleza, me permita eu dar o exemplo de Fortaleza, porque é o exemplo que eu legitimamente conheço e represento, né? Nós não conseguimos resolver nem a Câmara Municipal de Fortaleza, nem a Prefeitura de Fortaleza, nem o governo do Estado, nem a Assembleia Legislativa, nem o governo federal, nem o Congresso Nacional. E aí, como é que faz? Vou dar um exemplo real, concreto, né? Fortaleza tem um território pequeno, do ponto de vista geográfico. Fortaleza, esse território é eminentemente, hegemonicamente, majoritariamente urbano. Não tem mais espaços, terrenos disponíveis, e os poucos que existem já tem um valor do mercado imobiliário elevadíssimo. Então Fortaleza não tem, por exemplo, 100 hectares, né, para destinar, para construir um aterro sanitário e destinar os resíduos sólidos que a população de Fortaleza produz, num número bem
conservador, um habitante produz, num grande centro urbano como Fortaleza, cerca de 1 quilo de resíduo sólido por dia. Se Fortaleza tem mais de 2.500.000 habitantes, isso significa que Fortaleza produz mais de 2.500.000 quilos de resíduos sólidos ou lixo por dia. Então, a Prefeitura de Fortaleza tem que recolher esse lixo, esses resíduos sólidos, e dar uma destinação adequada, correta, para ter uma segurança de saúde para a população, uma segurança sanitária e preservar, não impactar o meio ambiente. Onde é o aterro sanitário que recebe os resíduos sólidos de Fortaleza? Não hoje, há mais de 20 anos, o aterro é no município de Caucaia. É no município de Caucaia. Ou seja, Fortaleza precisa do município de Caucaia numa parceria institucional, intermunicipal, numa parceria metropolitana para resolver o problema do aterro sanitário. Ou seja, Fortaleza sozinha não conseguiria resolver, nem consegue resolver. O governo do estado, a Assembleia não tem essa competência, nem o governo federal, nem o Congresso Nacional. Então, está aí um exemplo concreto, real, da nossa realidade, de que um problema que o município tem e a solução, ela é intermunicipal. Ela é uma solução metropolitana. O que é metropolitano? É o que faz parte da região metropolitana, que tem 19 municípios. Aquela solução para o município de Fortaleza não estava ao alcance do prefeito de Fortaleza. E de lá para cá, sabe quem fez esse consórcio? Foi o ex-prefeito Ciro Gomes. De lá para cá, a prefeitura de Fortaleza já teve o ex-prefeito Juraci Magalhães, depois do Juraci Cambraia, depois do Cambraia o Juraci novamente foi reeleito, depois a Luiziane foi reeleita, depois o Roberto Cláudio, e o Roberto Cláudio foi reeleito. Então nós tivemos diferentes prefeitos de diferentes partidos. Caucaia teve de lá para cá diferentes prefeitos de diferentes partidos, e nem por isso esse consórcio não foi finalizado, não foi acabado. Ao contrário, por quê? Porque interessa ao município de Fortaleza e interessa ao município de Caucaia. O município de Caucaia ganha também com esse consórcio. Toda a coleta de resíduos sólidos do município de Caucaia é bancada a partir desse contrato. O aterro que recebe todos os resíduos sólidos de Caucaia também é nesse mesmo aterro. Então, obviamente, nessa parceria interfederativa, nessa parceria intermunicipal, nessa parceria metropolitana entre o município de Fortaleza e o município de Caucaia, os dois municípios ganharam ao longo desses mais de 20 anos. Então está aí um exemplo real e concreto de que existem algumas soluções para os problemas ou desafios para as nossas cidades, os nossos municípios, que a solução é metropolitana. Posso dar aqui outro exemplo. Fortaleza não tem mais, me permitam, eu peço licença, presidente Irã, para citar alguns exemplos de Fortaleza, porque é o que eu conheço, não é? Eu não vou aqui me atrever de falar de Pacatuba diante aqui dos legítimos representantes da população de Pacatuba e que conhecem, dominam aqui os desafios, a realidade, a história do município de Pacatuba. Mas Fortaleza não tem mais área, espaço geográfico para o agronegócio, que é o setor primeiro da economia. Fortaleza não tem mais espaço para a indústria tradicional, que é o setor segundo, secundário da economia. A economia tem 3 setores, que é a agricultura, indústria e o terceiro setor, que é comércio e serviço. Então, Fortaleza só tem território potencial para a economia no terceiro setor, que é comércio, serviço e turismo. Daí a importância do turismo, como nós conversávamos agora há pouco com o colega vereador Kleber Ferreira,
e o colega vereador Rafael Pessoa, né? Aí sim, Fortaleza tem um olhar especial para estimular a atividade empreendedora do comércio, dos serviços e do turismo, né? Dentro de uma estratégia do que interessa para o município de Fortaleza. Então, qual é o Fórum Parlamentar Metropolitano? Nós queremos primeiro despertar, convidar os colegas vereadores para nós pensarmos alguns problemas e algumas soluções da população, que a população da região metropolitana enfrenta, que esses problemas e essas soluções estão no nível metropolitano, na relação entre um município e outro. Vou dar aqui um outro exemplo real, verdadeiro e concreto. O estado do Ceará tem 184 municípios. E aí esse é mais direcionado aqui ao Poder Executivo, que o Poder Legislativo pode sugerir, sempre na linha positiva, da propositiva, com a melhor das intenções. Meu caro Rafael Marques, inclusive para o prefeito Carlomano Marques, né? Dos 184 municípios que existem no estado do Ceará, a grande maioria dos municípios tem uma receita limitada. Hoje nós vivemos dias difíceis na economia do Brasil, né? Então a receita do município mal dá para pagar ali a folha, os servidores, os serviços essenciais, coleta de lixo, saúde, educação, servidores, o 10º para a Câmara, que é obrigação constitucional, e pouco fica, ou quase nada, para fazer investimento. Pouco fica, ou quase nada, para fazer a política pública de cultura, para fazer a política pública outra, e investimento. De repente, uma obra que se possa fazer aqui, um investimento, vou utilizar aqui, pedir licença ao vereador Kleber para dar o exemplo do seu sonho, né? De construir aqui um bondinho que viabilize um acesso da sede do município de Pacatuba, ou do balneário das Andréas, até uma parte lá em cima da serra aqui de Pacatuba. Um investimento desse que poderá ser em torno de 20 milhões, aqui só para exemplificar. Um investimento desse fica muito difícil para o município fazer. Não é só o município de Pacatuba, não. Para a grande maioria dos municípios. Por que Fortaleza, né, o prefeito Roberto Cláudio, com competência, com dedicação, com qualidade, porque já tivemos prefeitos que não tiveram a mesma dedicação, qualidade e competência, tendo as mesmas oportunidades, mas por que Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio está fazendo túnel, viaduto, investimentos múltiplos? Porque tem algo na ferramenta administrativa que se chama captar financiamento internacional. Então você capta, o município capta um financiamento internacional com um Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco de Desenvolvimento para a América Latina, são bancos para financiar as administrações públicas. Tem uma carência aí de 5 anos para o município começar a pagar. Dependendo do investimento, ele se paga, porque o investimento pode ser executado em 2 ou 3 anos, e o município vai começar a pagar a primeira parcela depois de 5 anos, e vai pagar financiado em 17, 15, 17, até 20 anos. Então, esses financiamentos internacionais são uma alternativa para os municípios e estados brasileiros, o estado do Ceará, o estado de São Paulo, os estados mais ricos do Brasil. Os maiores investimentos em metrô, em rodovia, são através de financiamentos internacionais. Mas, Salmito, o que isso tem a ver com o município de Pacatuba, com o povo de Pacatuba e com a região metropolitana? Tem tudo a ver. Por quê? Porque no estado do Ceará, sabe quantos municípios podem captar financiamento internacional sozinhos? Só 2, dos 184. Fortaleza e Caucaia. Por quê? Porque esses dois têm um número de habitantes que a lei exige. Então, por exemplo, todos os outros municípios, inclusive Pacatuba, por mais que o prefeito seja dedicado, organizado, cuidadoso, queira fazer investimento, mas não tem dinheiro, o cobertor é curto.
Se cobrir a cabeça, descobre os pés. Se cobrir os pés, descobre a cabeça, né? E o financiamento é uma alternativa de aumentar o tamanho do cobertor, sem comprometer o caixa, né, a curto prazo. Há um comprometimento com a amortização a longo prazo, dentro de uma segurança financeira e jurídica. Bom, e o que isso tem a ver? Se um município da região metropolitana, a partir do Fórum Parlamentar Metropolitano, nós podemos sugerir aos prefeitos várias soluções, e aqui eu vou citar só essa. Nós podemos sugerir que o prefeito de Pacatuba faça um consórcio, uma parceria com o prefeito de Fortaleza ou com o prefeito de Caucaia. Maracanaú fez isso, não foi isso, vereador Rafael Pessoa? Pronto. Constrói uma parceria ou um consórcio. Eu vou dar o exemplo, para não ir para o exemplo hipotético, vou dar o exemplo real. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, né? Eu tive o cuidado, de antes de começar o Fórum Parlamentar Metropolitano, de conversar com o governador Camilo, primeiro com o prefeito Roberto Cláudio, depois com o governador Camilo Santana, depois com o presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque, e conversei com várias outras lideranças políticas, inclusive com o ex-governador Cid Gomes, né? Todos acharam a ideia muito interessante, né? Se colocaram à disposição. E o ex-governador Cid Gomes achou a ideia muito interessante, comentou para o irmão, que é prefeito de Sobral, o prefeito Ivo Gomes, e já no início de 2017, o prefeito Ivo Gomes, o que foi que ele fez? Ele fez o Fórum da região metropolitana de Sobral. Reuniu os municípios da região metropolitana de Sobral, estabeleceu uma prioridade, e essa prioridade, né, que eles estabeleceram a partir dos municípios, eles captaram um financiamento internacional de 50 milhões de dólares. Por que é dólar? Porque é um financiamento internacional. Transformando na nossa moeda nacional, que é o real, né, o dólar hoje está mais de 3,60. Mas vamos botar R$3 para facilitar a conta, meu caro vereador Kleber. 50 vezes 3 dá 150. Então, os municípios da região metropolitana de Sobral captaram um financiamento de 150 milhões de reais para fazer investimento naqueles municípios que eles estabeleceram como prioridade. Então, os municípios da região metropolitana de Fortaleza podem fazer, ou através de um consórcio, ou através de um convênio. Existe aí a figura jurídica que estabelece uma relação e supera o quê? Supera a limitação do número de habitantes. E cada município desse, parceiro, vamos supor, Pacatuba e Fortaleza, ou Pacatuba e Caucaia, como Caucaia e Fortaleza já tem um número de habitantes que a lei permite, então basta fazer uma parceria ou com Fortaleza ou com Caucaia. Mas, de repente, se quiser fazer Pacatuba, Guaiúba, Maracanaú, Maranguape, né, Itaitinga, pode atingir aquele número de habitantes e estabelecer uma prioridade. Não precisa ser necessariamente com Fortaleza ou com Caucaia. Então, percebam, colegas vereadores, que esse Fórum Parlamentar Metropolitano, ele traz soluções para os municípios da região metropolitana, soluções tanto para nós vereadores, para nós apresentarmos ao nosso povo da região metropolitana, como também soluções para nós apresentarmos aos prefeitos. Pode ser criado um fundo de projetos, um banco de projetos, porque às vezes o prefeito consegue o recurso do ministério, mas o ministério exige que o município tem que entrar com um projeto. E aí não tem um projeto, perde o prazo, perde o recurso. Então, é uma série de oportunidades, podem fazer operações urbanas consorciadas, que aí é algo mais complexo, que exige valor imobiliário. Fortaleza tem muito interesse nisso, por conta do mercado imobiliário. Pode fazer parcerias público-privada, unindo a iniciativa privada e 2, 3, 4, 5 municípios. Enfim, então, todas essas oportunidades estão previstas, não na minha cabeça, estão previstas na Lei Federal 13.089 de 2015, dita aqui pelo professor Eduardo Neto. Essa lei federal, ela criou o Estatuto da Metrópole. Essa lei federal, ela prevê que as regiões metropolitanas do Brasil
devem se articular, devem se reunir, devem construir um plano integrado, um planejamento para o presente e preparar o futuro das populações das regiões metropolitanas. E essa lei federal, ela prevê, inclusive, o parlamento metropolitano, que é ambiente colegiado. Quem são? Aí eu volto para o início da minha fala, citando aqui a ciência política, a filosofia política, a Constituição Federal do Brasil. Quem são os legítimos representantes da população dos municípios da região metropolitana? São os vereadores. São os vereadores. Um deputado federal, um deputado estadual, quando quer saber um problema de uma comunidade, ele pergunta a quem? Ao vereador que representa aquela comunidade, aquele distrito ou aquele município. Então, os legítimos representantes da população da região metropolitana, nós, vereadores, devemos, uma vez por mês, e essa é a proposta, e eu já vou começar a me dirigir aqui à conclusão, gostando aqui dos colegas vereadores, da atenção e agradecendo, mas a proposta concreta do Fórum Parlamentar Metropolitano, a primeira é chamar atenção para isso. Segundo é apresentar a construção de um parlamento metropolitano. O que é esse parlamento metropolitano? Nós vamos constituir um parlamento dos vereadores da região metropolitana de Fortaleza. Nós somos 290 vereadores. Salmito, qual é a diferença desse parlamento metropolitano para a UVC? A UVC é uma entidade que representa os vereadores do Ceará. O parlamento metropolitano é um ambiente político institucional, não é partidário, político institucional, para discutir os problemas e soluções da população da região metropolitana. E isso já existe no Brasil, já existem 11 parlamentos metropolitanos. Aqui no Nordeste tem um parlamento metropolitano de Recife, tem um parlamento metropolitano de Natal, tem um parlamento metropolitano de João Pessoa, né? Tem no Brasil, parlamento metropolitano de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, enfim, são 11 parlamentos metropolitanos. Então a nossa proposta e o nosso convite, caro presidente Irã e colegas vereadores de Pacatuba, é para nós criarmos o parlamento metropolitano composto pelos vereadores que são os legítimos representantes. Então, essa é a diferença da UVC, que é uma entidade que representa os vereadores, e o Parlamento Metropolitano de Fortaleza, que vai ser um parlamento composto pelos vereadores da região metropolitana para discutir questões. Então quer dizer que eu posso, no Parlamento Metropolitano, discutir aquele pedido que eu fiz ao prefeito do meu município, lá no Parlamento Metropolitano? Não. As questões locais do município, especificamente do município, é na Câmara Municipal. No Parlamento Metropolitano, são as questões, os problemas e as soluções que envolvem pelo menos 2, 3 ou mais municípios da região metropolitana, dos 19 municípios da região metropolitana. Mas, Salmito, mas esse não é o papel da Assembleia Legislativa, do Parlamento Estadual? Não. Por quê? Porque o deputado estadual, ele representa a população cearense. Ele não representa especificamente a população da região metropolitana. Na verdade, dos 46 deputados estaduais, deve ter no máximo uns 6 ou 8 que são mais votados na região metropolitana. Tem, para não citar nomes, né? Tem um que é bem votado no Eusébio, tem outro que é bem votado, ou tem ou vai ter lá em Caucaia, outro em Maracanaú, não é isso? Uns 3 ou 4 em Fortaleza, né? E mais algum ali em São Gonçalo, então, Aquirá, enfim. Então deve ter no máximo uns 6 ou 8 deputados estaduais bem votados na região metropolitana. Portanto, tem 38 ou 40 deputados estaduais que são as suas bases políticas, sociais, né, com legitimidade, são das outras regiões do estado, do Sertão Central, do Sertão dos Inhamuns, do Cariri, do Centro-Sul do Ceará, da região norte, da Ibiapaba, lá da região lá do Crateús, né? Então,
o parlamento estadual tem essa abrangência em todo o estado do Ceará. E o parlamento metropolitano, ele é específico para a região metropolitana. Agora, Salmito, alguns problemas de limites entre Fortaleza e Maracanaú, entre Fortaleza e Caucaia, entre Pacatuba e Guaiúba, se tiver algum problema de limites, quem é que vota isso? É a Câmara Municipal? Não. É o Parlamento Metropolitano? Não. É a Assembleia Legislativa. Então, as prerrogativas, as competências da Assembleia Legislativa, a Assembleia tem definida. Nós não podemos nos intrometer jamais, nem as câmaras municipais e nem o Parlamento Metropolitano. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas o objetivo do Fórum Parlamentar Metropolitano é chamar a atenção dos vereadores da região metropolitana. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui sabe, todos os vereadores de Pacatuba sabem, né, que se tem uma questão que aflige o nosso povo, de Fortaleza, de Pacatuba, da região metropolitana, do estado do Ceará e do Brasil, é o problema da saúde. E muitas vezes nós, vereadores, somos demandados pela população: vereador, consiga aqui um exame, vereador, consiga aqui uma cirurgia, vereador, e o vereador corre, né, pede ajuda ao secretário de saúde, ao prefeito, né, pede ajuda no outro município vizinho, leva para o hospital no município vizinho, não é assim? Esse problema da saúde, se tivesse um parlamento metropolitano há 30, 40 anos atrás, nós não teríamos tido, meu caro vereador Irã, presidente desta casa, a concentração de hospitais do estado do Ceará, 9 hospitais, HGF, Hospital São José, Hospital de Messejana, Valdemar de Alcântara, etc., lá em Fortaleza. Não estou aqui para fazer demagogia, não é que Fortaleza está abrindo mão dos seus equipamentos, não, mas todos os hospitais, até bem pouco tempo antes do ex-governador Cid, que fez o hospital regional lá no Cariri e outro em Sobral, e deixou quase pronto ali o da região do Sertão Central, quer dizer, não faz muito tempo, todos os hospitais de atenção secundária e atenção terciária públicos do estado do Ceará se concentravam em Fortaleza. Olha que absurdo isso. Já pensou se um hospital desse fosse em Maracanaú, o outro fosse em Caucaia, o outro fosse em Pacatuba? São 9. São 9, né? Então, lá atrás, há 30, 40 anos atrás, quando esses hospitais foram concebidos, foram construídos, né, não havia essa articulação metropolitana, regional. Mas, Salmito, você representa Fortaleza, você está abrindo mão. Olha, a cidade de Fortaleza é uma metrópole no sentido da palavra, tem uma população de mais de 2 milhões e 500 mil habitantes. Um dos problemas de qualquer prefeito de Fortaleza, dos vereadores de Fortaleza e da população de Fortaleza é o engarrafamento, as vias, as artérias estranguladas. Se você coloca 9 hospitais da rede pública estadual e a prefeitura de Fortaleza tem mais 9 da rede pública municipal, são 18 equipamentos públicos de saúde. Estou nem contando com as UPAs, que são 12. São 12, né? 6 do estado e 6 do município de Fortaleza. Não estou nem falando da UPA, não. Estou falando dos hospitais. Então, olhe, perceba, meus caros colegas vereadores, como é importante essa discussão metropolitana. Nós planejarmos, certamente não dá para desmanchar e fazer agora um outro, não teria sentido. Mas, pelo menos daqui para frente, dá para a gente discutir, debater, sugerir, e o parlamento metropolitano vai ser esse fórum, vai ser esse ambiente para propor, construir agenda propositiva, né? Esse é o nosso objetivo. Além disso, né, existem famílias que moram, vou dar um exemplo aqui bem concreto, a família mora num condomínio no Eusébio,
o marido trabalha no Complexo Portuário Industrial do Pecém, a esposa trabalha em Caucaia e os filhos estudam em Fortaleza. Então essa família, ela é cidadã da região metropolitana, porque mora no município, o marido trabalha no outro município, a esposa trabalha no outro município e os filhos estudam no outro município. Isso acontece, né? Principalmente ali, Fortaleza, Maracanaú, Eusébio, Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Aí permita, presidente, eu dar uma palavrinha sobre o São Gonçalo do Amarante, o Complexo Portuário Industrial do Pecém. Porque lá tem presente e tem futuro. E esse presente e esse futuro diz respeito à região metropolitana, meu caro chefe de gabinete, Rafael Marques. Vamos lá. Ali tem o porto mais estratégico do Brasil. A posição geográfica ela é a mais estratégica porque tem proximidade com a costa da África, proximidade com a Europa, proximidade com a América do Norte e agora com a abertura do Canal do Panamá, proximidade com a China, que é a segunda maior economia do planeta. Na verdade, é a melhor posição geograficamente estratégica de todos os portos do Brasil. Só isso daí já é muita coisa. Eu conheci, tive a oportunidade, a convite do Banco de Desenvolvimento da América Latina, e tudo pago pelo banco, né? Para conhecer Singapura, né? Singapura, há 50, 60 anos atrás, era um país muito pobre, muito atrasado. Hoje, Singapura é um país rico, desenvolvido, da população rica. Inclusive, os homens públicos lá, né, os parlamentares, os gestores públicos, o salário lá, apesar de ser um país liberal, de muita liberdade econômica, e o Estado ser pequeno, é o segundo país mais liberal do planeta, lá é muito bem pago. Só para todo mundo aqui ter uma dimensão, um parlamentar em Singapura tem um salário de 200 mil dólares, né? Que se colocar o dólar a R$3, que já está R$3,50, dá está R$4, está R$4. Bom, se for a R$4 é um salário de 800 mil reais por mês, né? Só para a gente ter uma dimensão, do que é Singapura. Viajar a Singapura é uma viagem ao futuro. Mas por que eu estou citando o exemplo de Singapura? Qual foi a força matriz, a força que viabilizou todo esse desenvolvimento de Singapura? Foi o porto e a proximidade com a China. Então, nós temos aqui o Porto do Pecém numa posição estratégica no transporte das riquezas do planeta, que essas riquezas são transportadas pelos navios, né? Há 2 semanas atrás, aqui encostou no Porto do Pecém o primeiro grande transatlântico na rota para a China, com a abertura do Canal do Panamá. E olhe que esse porto, ele está no Ceará, na região metropolitana. Então, anote aí. Além disso, da posição estratégica, o Porto do Pecém, ele tem o maior calado, que é a profundidade. O Porto de Santos, de São Paulo, não tem o calado que tem o Porto do Pecém. Ou seja, nós temos condições já hoje de receber grandes navios, os maiores navios que transportam as grandes riquezas produzidas pelo planeta. Outra virtude, qualidade. O Porto do Pecém tem a única ZPE em funcionamento do Brasil, que é a Zona de Processamento de Exportação, que libera de imposto de importação e de exportação. Então, é a única até agora em funcionamento. Tudo isso é vantagem para o Porto do Pecém. Mas, além do porto, lá foi construída uma imensa área, para os senhores terem uma ideia, mais de 2, 3, 4 mil hectares compõem uma área de planejamento industrial. Mas, Salmito, o que isso tem a ver com Pacatuba? Ora, se esse complexo portuário industrial do Pecém fica na região metropolitana, hoje ele já gera emprego e renda para a região metropolitana. Milhares de fortalezenses que moram em Fortaleza, cidadãos de Fortaleza, trabalham lá no Pecém. Hoje, né? Agora, nós temos que nos preparar. Por quê? Porque esse complexo industrial que tem a siderúrgica
Me permito aqui dizer o que é a siderúrgica. Eu sei que muitos colegas vereadores sabem o que é. Ela produz aço. Aço é uma matéria-prima para várias outras indústrias do setor metal mecânico, inclusive para a indústria automobilística. Então, ela é uma indústria âncora. A siderúrgica é o maior investimento privado do Brasil hoje em execução. Não é lá em São Paulo, que é o estado mais rico, é aqui, na região metropolitana. E essa siderúrgica, com outras indústrias e com potencial que tem o porto, e aí uma coisa puxa a outra. Porque uma indústria, por que é difícil uma indústria se instalar no interior do Nordeste? Por que é difícil uma indústria se instalar no semiárido, lá de Irauçuba? Por quê? Porque a indústria produz e ela tem que escoar a sua produção. E se ficar longe do mercado consumidor, esse produto vai ficar mais caro. Agora, se essa indústria estiver numa área, no complexo portuário, que tem inclusive isenção de impostos por conta de uma ZPE, de uma zona de processamento de exportação, então essa área vai atrair cada vez mais indústria por conta da possibilidade de rapidinho ali colocar o produto no navio, meu caro vereador Rafael Pessoa, e exportar para o mundo. Então, eu não tenho a menor dúvida, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, a economia do estado do Ceará será outra a partir do complexo portuário industrial do Pecém. Mas não vou falar daqui a 20 anos, não, vou falar agora. Agora, só a companhia siderúrgica instalada lá, ela dobrou todo o PIB industrial. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto do estado do Ceará industrial. Então, se nós pegarmos, meu caro presidente Irã, todas as indústrias no estado do Ceará, no Cariri, em Sobral, em Fortaleza, em Maracanaú, no Horizonte, se nós pegarmos todas as indústrias do estado do Ceará, elas produzem X. Só a companhia siderúrgica lá no Pecém, quando começou a funcionar, produz X. Portanto, ela dobrou 2x o produto industrial do estado do Ceará. Presente, estou falando do presente. Daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, com a refinaria que deve estar chegando, com a Lubinor, que fica em Fortaleza, mas que vai sair, já tem data para sair, vai para lá também. Fortaleza vai perder ISS na sua receita, mas a região metropolitana vai permanecer com essa receita, lá no Pecém, no Complexo Portuário Industrial do Pecém. E, Salmito, mas você está falando de todo esse potencial do Complexo Portuário Industrial do Pecém, o que é que isso tem a ver com Pacatuba? Tem tudo a ver. Por quê? Tem a ver com Pacatuba, tem a ver com Fortaleza, tem a ver com Maracanaú. Porque hoje milhares de empregos já são gerados lá e a tendência é de aumentar a geração de emprego e de renda, e o nosso povo está precisando de emprego e renda. Em Fortaleza, em Maracanaú, em Caucaia, em Pacatuba, nos demais municípios. Se nós não nos prepararmos, se nós não colocarmos essa agenda, nós não vamos preparar a mão de obra para esse complexo industrial que está sendo instalado no Pecém. E aí, o que corre o risco? Corre o risco do que já está acontecendo. Alguns desses empregos lá no Complexo Portuário Industrial do Pecém estão sendo gerados para paulista, para mineiro, para carioca e até para estrangeiro, né? Então, qual é a nossa proposta com o Parlamento Metropolitano? Sentar e ver quais são as indústrias que já estão lá instaladas e quais são as indústrias que poderão ser instaladas para, a partir daí, as escolas profissionalizantes da região metropolitana direcionarem a capacitação profissional para essa oferta do presente e do futuro de emprego lá no Complexo Portuário Industrial do Pecém. E aí, pactuado, articulado, trabalhado com os municípios, da população de Pacatuba, da população de cada município da região metropolitana. Bom, presidente, eu já vou concluir. O tema, ele é empolgante, porque tudo isso está aqui na região metropolitana. Nós temos
A região metropolitana hoje tem 60% de toda a riqueza do estado do Ceará, 40% da população do estado do Ceará está na região metropolitana e a tendência é aumentar. E eu digo isso, não é chute não. Tem um estudo da ONU que ele afirma o seguinte: cada vez mais a população vai se adensar nos grandes centros urbanos. É por isso que a lei federal 13.089 de 2015, aqui apresentada, dita pelo professor Eduardo Neto, está prevendo, e não só prevendo, está exigindo que as regiões metropolitanas no Brasil se organizem, se planejem, se articulem para essa realidade, meu caro vereador Rafael Pessoa. E nós, vereadores, ou a gente assume um protagonismo nisso, ou a gente assume uma liderança a partir da realidade que nós conhecemos, ou então, né, nós vamos deixar passar essa oportunidade. Então, meu caro presidente, esse é o convite. O Fórum Parlamentar Metropolitano quer chamar a atenção para essa realidade metropolitana, para as soluções de possíveis problemas ou problemas já existentes que poderão ser resolvidos a partir de uma articulação metropolitana. E esse parlamento vai funcionar como? Primeiro compromisso, não gerar nenhum centavo de despesa para o dinheiro público de nenhum município, de nenhuma Câmara Municipal da região metropolitana. Como é que funciona isso, Salmito? Vai fazer isso sem gastar dinheiro, utilizando as estruturas das câmaras municipais, né? O Parlamento Metropolitano, ele vai se reunir uma vez por mês, na segunda-feira à tarde, porque na segunda-feira à tarde não tem nenhuma Câmara Municipal dos 19 municípios que tem a sessão ordinária na segunda-feira à tarde, só aí já não atrapalha nenhuma Câmara Municipal. Uma vez por mês não vai tomar o tempo de ninguém, não vai atrapalhar a vida de nenhum vereador, né? E em cada mês o Parlamento Metropolitano vai se reunir numa Câmara Municipal de cada município da região metropolitana, né? Essa é a proposta. Além disso, né, o ideal é que os 290 vereadores da região metropolitana façam parte e participem. Isso é o ideal. Mas nós sabemos que vai ter mês, naquela segunda-feira, que o vereador não vai poder ir porque assumiu um compromisso, tem uma audiência com o prefeito, tem uma audiência com o secretário lá do governo do estado, ou com o secretário do seu município, enfim, não vai poder ir, ficou doente. Então nós sabemos que os 290 vereadores não vão poder ir todos os meses, então nós estamos propondo um quórum mínimo deliberativo, que são 3 vereadores por Câmara Municipal, o presidente e 2 vereadores. Mas, Salmito, eu quero muito participar, e se eu não tiver entre esses 3, todos os vereadores que forem terão o direito, primeiro participarão, serão membros do Parlamento Metropolitano, desde que sejam signatários, que assinem, número 1. Número 2, terão o direito à voz e a voto. Terão o direito à voz e a voto. Agora, para quórum deliberativo, aí são 3 vereadores por Câmara Municipal. São 19 câmaras, são 57 vereadores, que aí é para estabelecer quórum e deliberação. Outra coisa, esse Parlamento Metropolitano vai utilizar as estruturas das câmaras municipais, portanto, com um compromisso de não gastar nenhum centavo do dinheiro público. Além de tudo isso, presidente, a Câmara de Fortaleza, a gente se dispõe, e o que eu estou falando aqui não é em meu nome, para falar tudo isso, eu submeti a uma reunião da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza, ao Colégio de Líderes da Câmara Municipal de Fortaleza. Então, tanto a mesa diretora como o Colégio de Líderes, que é a instância maior quantitativamente lá da Câmara Municipal de Fortaleza, autorizaram, concordaram para que a Câmara Municipal de Fortaleza possa se colocar à disposição das câmaras municipais da região metropolitana para um fortalecimento nacional. O que significa isso? Né? Nós temos a nossa FM da Câmara Municipal, que pega nos 18 municípios, só não pega no município de Trairi, né? Enfim, não pega lá, o sinal pega muito bem em todos os outros municípios. Então nós já temos a FM. A programação é 24 horas de domingo a domingo. Então não custa nada, literalmente, para a Câmara de Fortaleza disponibilizar
para, por exemplo, a Câmara de Pacatuba, um horário na programação para a mesa diretora da Câmara de Pacatuba mandar um resumo dos trabalhos dos vereadores de Pacatuba para ser noticiado na FM da Câmara Municipal de Fortaleza, que pega em toda a região metropolitana. É uma forma de divulgar os trabalhos dos vereadores. Isso sem custo para a Câmara de Fortaleza e sem custo para a Câmara de Pacatuba. Por quê? Porque hoje em dia você manda um áudio desse via e-mail. Antigamente você tinha que mandar um motoqueiro, né, com a fita cassete para mandar lá para o estúdio. Então hoje em dia você manda via e-mail, então o custo é zero, verdadeiramente. Mas isso fica a critério de cada Câmara Municipal. Se interessar, nós estamos nos colocando à disposição, colocando à disposição também nossos assessores, servidores da Câmara Municipal de Fortaleza, para uma interação, nós aprendermos entre nós, vereadores e câmaras municipais. Por fim, presidente, eu quero agradecer mais uma vez a acolhida, a presença, a acolhida sua como presidente, a acolhida dos colegas vereadores de Pacatuba, fazer o convite. O lançamento do Parlamento Metropolitano será agora dia 25 de junho, segunda-feira, passando essa segunda-feira na outra, 25 de junho, às 15 horas. Não é? E a gente só faz um pedido para que o presidente chegue mais cedo, às 13 horas, porque nós vamos votar, definir o estatuto e o regimento interno. Não é? Eu não sei se o Luiz Soares, o Eduardo, né, já trouxeram aí uma cópia do estatuto, da proposta de estatuto e da proposta do regimento interno, já para deixar com o presidente aqui, presidente Irã. Se não trouxeram, nós nos comprometemos em mandar por e-mail ainda hoje, para que os vereadores de Pacatuba possam conhecer a proposta de regimento interno e de estatuto e já no dia 25 já levar alguma sugestão de alteração. Vai ser no dia 25, na Câmara Municipal de Fortaleza, às 15 horas. Esse é o lançamento. Aí depois, no mês de julho, é recesso. Em agosto, toda segunda-feira do mês, o Parlamento Metropolitano vai fazer sua sessão ordinária. Aí nós vamos ter um calendário para, em cada Câmara Municipal, o Parlamento Metropolitano se reunir. Eu já falei demais, muito obrigado, presidente Irã. Me coloco aqui à disposição dos colegas vereadores, para qualquer pergunta, comentário ou sugestão que queiram dar à proposta do Fórum Parlamentar Metropolitano, que é a criação do Parlamento Metropolitano.